E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Bem, como vocês já estão todos sabendo, não teremos aula na escola devido à quarentena. Espero que vocês estejam se cuidando. Sendo assim, decidi fazer esse vídeo para corrigirmos a lista de exercícios que passei na última aula. Eu sei que vocês vão achar um pouco estranho porque estão sem a folha, mas acredito que todos vão acabar lembrando das posições. Vamos lá então? Bem, nossa lista era composta de 12 exercícios. E em todos eles, em todos os diagramas, as brancas jogam e dão mate em uma única jogada. Ao descobrir um lance correto, vocês devem anotá-lo no sistema de notação algébrica. Então, são 12 exercícios. Vamos começar pelo primeiro, diagrama 1. Vamos lá então. Primeiro diagrama. Só existe, é lógico, uma peça que pode dar cheque no rei negro. É a dama branca. Porém, ela tem vários cheques. Temos que ficar atento, pois geralmente os cheques mais perigosos são aqueles mais perto do rei negro, principalmente se tiver apoio. A gente percebe que tem uma casa aqui que está apoiada pelo peão de D4. Então, esse cheque é o mais perigoso. E como está apoiado, com certeza é o checkmate. Observem que o rei negro não tem nenhuma saída possível. E também não pode capturar a dama, que está defendida pelo peão de D4. Portanto, dama E5, checkmate. Próximo, diagrama 2. Aqui também só existem duas peças que podem dar cheque no rei negro. Uma delas é o cavalo, indo para a casa D4. Porém, esse cheque é um simples cheque. O rei negro vai ter várias saídas. Então, já podemos desconsiderá-lo. Agora, a dama possui vários cheques. Percebemos que o cheque mais próximo é na casa C6.
porém ela não tem apoio, então não devemos considerar. Existem dois cheques próximos. Um deles é em D4, mas percebemos que o rei vai ter saída. E o outro, também próximo, é na casa B7. Analisando com cuidado, veremos que o rei negro ficará sem saída após esse cheque. Vamos lá. Não pode devido ao cavalo. Aqui o peão impede. E as outras casas a dama vai cuidar. Portanto, dama B7, checkmate. Próximo diagrama. Diagrama 3. Somente duas peças podem dar cheque, as duas únicas peças brancas, com exceção do rei. O cavalo indo em E4, mas esse cheque nós vemos claramente que não será suficiente para dar mate. E a dama. A dama, essa sim, possui vários cheques. Todos esses cheques são possíveis. Mas descartamos rapidamente os cheques mais distantes e começamos a considerar os outros. Em E4, o peão negro capturaria facilmente a dama. Em F3, a dama não tem apoio. Agora, G2 parece ser muito forte. Vamos analisar. Após o cheque da dama em G2, percebemos claramente que o rei negro fica sem saída. Aqui o cavalo impede. E a dama cuida das casas restantes. Portanto, dama G2, checkmate. Diagrama 4. Nesse diagrama, duas peças brancas podem dar cheque. Uma delas é o cavalo e a outra em dois lugares diferentes. A torre em D6 ou a torre em A5. Notamos que torre A5 não leva a nada. E o cheque da torre em D6
apesar de estar apoiado pelo cavalo, não é mate, pois o rei consegue fugir capturando o cavalo. Então, fica óbvio que o checkmate será com o cavalo, na casa F6. Vamos lá. Percebemos que o rei não tem nenhuma casa de fuga. Cavalo F6 mate. Seguindo, diagrama 5. Aqui temos muitos cheques com a dama. Mas, se analisarmos corretamente, percebemos que ela tem um cheque encostado com apoio do bispo. Esse cheque geralmente é o mais perigoso e, no caso, é o checkmate. Dama H7. Percebemos que o rei não pode capturá-la devido ao apoio do bispo e não tem nenhuma saída possível. Dama H7 mate. Diagrama 6, esse muito fácil, só existe um cheque possível e a única peça que pode dar cheque é o peão. Então, não temos nem muito o que discutir. Peão D7, checkmate. Anotamos simplesmente a coluna e a fileira que o peão vai jogar, no caso D7. Continuando então, diagrama 7. Também muito fácil, pois só existe um cheque possível, e é com o peão. Peão de B6. Mamão com açúcar. O rei fica fechado pelos próprios cavalos e não tem saída. Anotamos B7. Seguindo, diagrama 8. Esse necessita um pouco mais de atenção. Somente a dama consegue dar cheque, mas, como nos outros casos,
São vários cheques possíveis. Esses cheques são todos de longe e não vão surtir efeito. Pois o rei negro conseguirá escapar facilmente. Vamos considerar os cheques mais próximos do rei negro. Em E6 é um caso. F7 é o mais próximo, porém sem apoio. O rei negro capturaria facilmente. E finalmente, dama G8. Esse sim parece o mais correto. Vamos analisar. Observamos o seguinte: o rei negro fica impossibilitado de ir nessas duas casas devido ao cavalo. Nessas outras duas devido ao bispo. E, portanto, fica sem saída. Lance correto, dama G8, checkmate. Próximo diagrama, diagrama 9. Tranquilo, pois só existe um cheque possível. Portanto, e esse cheque certamente será o checkmate. A única peça que consegue dar cheque é o cavalo, indo para B6. Percebemos aí que o rei negro não pode jogar nessas duas casas, porque o cavalo de C6 impede. E também não pode ir na casa B7 devido ao peão de A6. Portanto, cavalo B6, checkmate. Seguindo, esse é interessante, pois o checkmate resulta de um lance do rei branco. Prestem atenção. Se o rei branco mover-se, por exemplo aqui, ele vai liberar o bispo branco da casa A1, que vai checar o rei negro. Mas ele precisa, o rei branco ao mover-se, precisa vigiar a única casa que o rei negro teria para escapar, que é a casa G8. Só existe uma jogada que consegue conciliar as duas coisas. E essa jogada é rei na F7. Sendo assim, o
O rei negro recebe o cheque do bispo de A1 e não tem nenhuma casa de fuga. Então, o lance correto, rei F7, checkmate. Próximo. Nessa posição, tanto o cavalo quanto a torre podem dar cheque. Analisando o cavalo, o único cheque possível é na casa D7. Mas o rei branco conseguiria escapar. Com a torre, existem dois cheques possíveis, em H8, mas o rei negro escaparia via C7. A outra possibilidade de cheque com a torre é na casa G2. Vamos analisar. Percebemos que o rei fica sem saída, pois não pode ir nem para A8 e nem para C8, devido ao cavalo de B6. E a torre tira as demais casas. Então, o lance correto, torre B7, checkmate. Finalizando, diagrama 12, último diagrama. Somente bispo e torre conseguem dar cheque no rei negro. Rapidamente percebemos que os cheques com a torre não são viáveis, pois o rei capturaria qualquer um deles. Então, voltamos nossa atenção para o bispo de casas brancas. Esse bispo pode dar dois cheques em F5, o rei escaparia. Restando então o cheque do bispo na casa F1. Esse, com certeza, o lance correto. Vamos analisar. O rei negro encontra-se agora sem nenhuma jogada possível, pois então bispo F1 mate é a jogada correta. Concluímos então nossa lista de exercícios. Valeu e até a próxima.